Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel. Este é o tema de nossa 10ª lição e hoje estaremos estudando brevemente o livro de Números. Esse livro em hebraico, Bamidbar ou Midbar, que é justamente a remissão à primeira frase do livro que fala sobre Deus ter falado a Moisés no deserto. Midbar significa lugar da palavra. A tradução grega já coloca um título mais adequado com o conteúdo geral do livro e por isso lhe chama Números, pois este livro em 2 oportunidades revela o censo que foi feito no meio do povo para levantar o número de israelitas, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 26. Mas esse livro não apenas trata do censo do povo, mas também registra as rebeliões que ocorreram no meio deste mesmo povo, nos servindo de preciosa revelação de Deus para o nosso entendimento, de forma que possamos fazer uma leitura correta do que estamos vivendo em nosso tempo e nos situarmos neste mesmo cenário do livro e sabermos se estamos no centro da vontade de Deus ou se em algum momento estamos nos rebelando contra essa mesma vontade. Por isso, temos no primeiro ponto de nossa lição que diz que Números é um livro muito importante. Como vimos, esse livro, também chamado de Livro das Jornadas, nos ajuda a entender a nossa própria jornada pessoal e como a Igreja de Cristo nesse mundo anda, nesta época e neste exato momento. O livro revela a obstinação do povo em confiar mais em sua vontade do que na vontade de Deus e nos alerta e nos ensina que se formos por aí em nossa jornada de vida, provavelmente morreremos no deserto da vida sem alcançarmos a terra prometida. Nosso comentarista nos informa com muita propriedade que a jornada que poderia ser de 11 dias se tornou uma jornada de 40 anos, graças à infidelidade do povo, à sua falta de fé. O povo que havia sido escravo no Egito, que sofria a tirania do faraó, que morria em trabalhos pesados, foi liberto mediante a manifestação poderosa de Deus, que provou ser maior do que os deuses do Egito. E aqui vai uma observação: cada uma das 9 pragas provava o poder superior de Deus sobre cada uma das 9 divindades egípcias. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, sepultava qualquer outro Deus e anunciava Cristo, o primogênito e unigênito de Deus, que morreria para livrar todo o povo da escravidão do pecado. Aquele povo que se viu com o mar à frente e os exércitos de Faraó atrás, experimentou passar por entre as águas e ver seus inimigos mortos nela. Aquele povo que viu o Monte Sinai fumegar e ouviu Deus falar com Moisés, que via uma coluna de nuvem de dia e uma de fogo de noite, andar com eles e pairar sobre o tabernáculo. Aquele povo que recebeu o pão dos anjos, o maná, o manjar dos deuses, era rebelde sem fé. E o livro de Números relata inúmeras rebeliões e expressões de sua fraqueza e a operação de Deus em cada um desses casos. Vamos relembrar. No capítulo 11, o povo começa a murmurar e o fogo de Deus açoita os mais afastados do centro do acampamento. O lugar é chamado então de Tabera. Depois dizem estar enjoados de comer maná e querem carne. Moisés fica indignado e Deus manda codornizes. E ao invés de sentirem vergonha na presença de mais um milagre, muitos se fartam de carne. Então Deus manda uma praga antes que eles engulam a carne. E o lugar é chamado então de Kibirote Haatavá. No capítulo 12, vemos os próprios irmãos de Moisés fazendo uma sedição contra ele, e Miriam é acometida de lepra. No capítulo 13, Moisés envia espias à terra prometida e revelam as riquezas da terra, mas também a existência de gigantes, os filhos de Anak, e o povo fica com medo dos gigantes e quer voltar para o Egito. Moisés se irrita e Deus fica irado e diz que esse povo não entrará na terra prometida. No capítulo 16, temos o registro da rebelião de Corá, o levita, que com 250 homens se levanta contra Moisés e diz: você se acha especial, se faz líder em nome de Deus, mas nós também somos homens santos, homens de Deus, e podemos liderar esse povo até melhor que você. Mas como isso é atual, né? Quanta gente na igreja se levanta contra o seu pastor e seus líderes, querendo o lugar deles e se dizendo melhor que eles, mais santos, mais capazes de fazer a vontade de Deus. Tem até aqueles que dizem que tem que derrubar o pastor porque é a vontade de Deus. Quem coloca e derruba líder é Deus. Não é nenhum santarrão que acha que faz melhor, que sabe mais, que pode mais. Deus dá e Deus toma. Bendito seja o nome do Senhor. Agora, se não foi Deus que colocou aí, a coisa fica ainda mais feia. Mas, em regra, a igreja deve orar e receber de Deus a resposta para empossar seu líder. E se não está satisfeito com seu pastor, ora. E depois você ora de novo. E depois de orar,
ora de novo. Quando tiver falado tudo para Deus que você acha do seu pastor, então você abre a Bíblia e medita, e depois de meditar bastante, medita de novo. Aí sim você está pronto para meditar mais um pouco e ouvir o que Deus tem para você. Não faça igual o povo de Israel. Não faça assim, não murmure. Se ele se angustiava, lamentava ter saído do Egito, queria voltar ao passado. Tem muito membro de igreja que só olha o passado, né? Ah, como era bom no tempo do pastor fulano, como era bom o líder dos jovens quando era o irmão ciclano. Ah, no tempo do irmão Beltrano não era assim, não. Vivem no passado. Irmão, o passado passou. Só serve para ilustrar-o como experiência. Deus nos quer de olho na terra prometida, no futuro glorioso que nos aguarda. Viver do passado vai te fazer igualzinho aquele povo israelita que peregrinou 40 anos no deserto e não entrou na terra. E daqui para frente, daqui para frente, não é daqui para trás. Moisés vai passar e vai surgir um Josué, Josué também vai passar, e nós temos aqui nos mirar em Cristo Jesus nosso Senhor. Voltando, no capítulo 20, quando o povo está no deserto de Zim, começam a reclamar que não há água. Ora, quem viu as pragas no Egito, quem já passou pelo meio do mar e vê fumaça de dia e fogo de Deus à noite, que recebe maná, codorna e vê Miriam curada de lepra, podia ter mais um pouquinho de fé e pedir água a Deus, mas não, começam a murmurar, lamentar, dizer que o Egito era melhor. Então Moisés se irrita de novo, reclama com Deus: sou porventura pai desse povinho ruim aí, desse povinho vira-lata, mesquinho, cego? Sou mãe desse povinho cheio de mimimi? Então fere a rocha e faz brotar água da pedra. Só mais um milagrezinho para provar o poder desse Deus que os tirou do Egito. Mas tem mais. No capítulo 21, rodeando a terra de Edom, o livro de Números registra que a alma do povo se angustiou de novo por causa do maná. Vejam bem, reclamando porque comiam um manjar dos deuses, em outras palavras, e por ter pouca água, água que brota da pedra. Então, como resultado dessa ingratidão, aparecem cobras, serpentes, que estão em todo canto do arraial. Deus, então, com mais paciência que nenhum chinês possui, instrui Moisés a erguer uma serpente de metal no meio da congregação. Quem olhasse para ela seria curado. Aqui Deus nos ensina que quando estivermos em perigo, cansados, enfadados, sem esperança, basta olharmos para a cruz de Cristo que recuperamos o ânimo, a esperança, as forças e o deserto e as necessidades. E as doenças e a falta de recursos serão esquecidas e teremos novas forças para continuar rumo às promessas de Deus. Mas ainda tem outra coisa. No capítulo 25, o livro de Números nos adverte que, embora o povo se vitimizasse com medo de gigantes, com a falta de carne, de água, de soro antiofídico, se levantasse contra a sua liderança e se achasse muito santo, faziam suas festinhas, suas baladas. Aliás, baladas. Neste capítulo 25, o livro nos diz que muitos israelitas procuraram prostitutas moabitas e se contaminaram com elas em Baal Peor. Essa balada, essa contaminação resultou na morte de inúmeros homens de Israel. Um povo santo, para ser santo, tem que ser purificado. E por aquilo que não é contaminado. E os homens de Israel se contaminaram com as prostitutas moabitas. E o salário do pecado é a morte. Morreram. Quantos homens de Deus, santos, separados para a sua obra, têm se contaminado em nossos dias? E o pior é que, como não tem Moisés para lhes colocar no lugar adequado, ainda ousam se justificar diante da congregação e posarem de santos mesmo sem estarem puros, com uma pura consciência. Esses serão severamente julgados e creio que, se não se humilharem diante da poderosa mão de Deus, serão mortos também em seus delitos e pecados. O livro caminha para o final fazendo, no capítulo 26, o levantamento dos homens em idade militar, e contam 601.730 em todas as tribos. Se para cada homem tivermos mais 3 ou 4 pessoas entre crianças e mulheres, teremos mais de 2 milhões de almas nessa jornada. E este povo é avisado que Josué será o seu sucessor, o sucessor de Moisés. Estas histórias são importantíssimas para nos orientarmos acerca de quem somos nós nessa jornada. Que personagem estamos representando nesta peça da vida? Se somos como Moisés, se somos como Caleb, se somos como Josué, Arão, Miriam, Corá, se somos como o povo, se somos como aqueles homens que se contaminaram com as mulheres moabitas, ou talvez como os que murmuravam, os que lamentavam o passado e queriam voltar para o Egito, se somos como aqueles que estão enjoados de maná, enjoados com a igreja, com o culto, com as músicas, com as pregações da palavra, com o compromisso cristão, ou se somos medrosos diante dos gigantes, filhos de Anak, se somos como os sedentos que não querem falar humildemente de nossas necessidades, mas queremos logo acusar os líderes da falta de bebida ou alimento espiritual. Enfim,
Temos que nos comparar com cada um desses personagens e saber que tipo de cristãos estamos sendo. Esta é a grande importância do livro de Números. E o segundo ponto da lição é números, fidelidade e cuidado de Deus. Com as narrativas dos episódios vividos pelo povo durante a jornada do deserto, percebemos que em nossas vidas é inevitável enfrentarmos certas tribulações, dificuldades e desafios. Tem hora que temos medo, quando problemas gigantescos se apresentam diante de nós. Em outros momentos, padecemos necessidades e em outros parece que não vemos uma saída. Mas em Números podemos ter lições bem claras de como não devemos nos comportar, o que não devemos fazer. Não podemos ser ingratos, rebeldes, murmuradores, medrosos. Sempre que nos depararmos com situações de medo e frustrações, não podemos reclamar de Deus. Devemos antes ser gratos pelo que já nos fez e esperar confiadamente em sua poderosa providência. Isso é um exercício de fé. O livro de Números nos revela a extrema fidelidade de Deus. Deus realmente é fiel e devemos ter sempre isso em mente. Deus é fiel. Ele não nos trai, nos abandona ou nos tenta. Às vezes somos testados, e isso é provação, um teste de nossa fidelidade e, ao fim, sendo aprovados, seremos abençoados. Mas também existem as tentações, e essas não são de Deus. Caímos em tentações quando nos rendemos às artimanhas de Satanás e quando baixamos a nossa guarda para nossas próprias fraquezas. Aí caímos em nossa própria concupiscência. Os mais idosos podem nos ensinar muito e creio que a maioria vai narrar suas batalhas, suas lutas e dificuldades do passado e, olhando para trás, irão admitir que Deus sempre lhes foi fiel. Embora tenham passado muitas coisas, muitas dificuldades, poderão dizer como Neemias que suas sandálias não arrebentaram e seus vestidos não se rasgaram em 40 anos de deserto. Neemias 9, 18 a 21. Nós mesmos e até os mais jovens, quando olham para trás, percebem que Deus nos socorreu e nos manteve em muitos momentos difíceis da vida. Deus é fiel. Quando estamos dentro da vontade de Deus, quando nos deixamos estar no centro da sua vontade, podemos até sofrer, mas na certeza de que seremos mais que vencedores. E o apóstolo Paulo disse isso muito bem em 2 Coríntios 4, de 6 a 11. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos tribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós, que vivemos, estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. Neste deserto da vida, todos os nossos desejos e aspirações devem ter como alvo viver a vida de Jesus. Números nos dá exemplo disso. O terceiro ponto de nossa lição é Números, lições espirituais. Nosso comentarista nos listou 5 lições espirituais que extraímos nos ensinos do livro de Números. E são elas. Primeira, a representação do tabernáculo é central no livro e isso representa a centralidade de Deus em nossas vidas. Segundo, o Senhor sempre está no controle de toda a situação. Pode não parecer, às vezes, mas Ele está. Terceiro, Deus nos exige confiança com obediência total. Não dá para ser meio ou um pouco obediente ou confiante, tem que ser totalmente obediente, né? Quarto, a nossa vida é uma peregrinação e cada etapa dela tem uma lição que aprendemos, né? E a quinta é a palavra de Deus, que foi escrita para nossa exortação e ensino, e o pecado é um problema que tem que ser tratado diretamente com Deus, não com nossos líderes. Essa lição de hoje, o livro de Números, esclarece muita coisa que nós temos experimentado. Se hoje contarmos cada etapa de nossa vida como foram contados os homens de Israel, descobriremos que a Bíblia é tão atual como o jornal de amanhã. Quem tem sido você nessa história de Números? Com que personagem você se encaixa melhor? Aí está uma boa reflexão para começar a semana. Deus nos abençoe e até a próxima aula.